Boa noite a todos. Meu nome é Thaísa, eu sou médica colaboradora do Lar Bacana. E quem está vindo aqui hoje pela primeira vez? Temos duas pessoas, como é que vocês chamam? Eu me chamo Paloma. Paloma e Graça, sejam muito bem-vindas. A nossa casa funciona da seguinte forma: a gente tem atendimento às segundas, quartas e sextas-feiras. Segunda-feira na parte da tarde, quarta-feira e sexta-feira começa às 7 da noite uma palestra como essa. As quartas é um tipo de palestra muito diferente dessa da sexta. Quarta-feira os nossos passes acontecem sentados na assistência e nas sextas-feiras os nossos passes acontecem aqui em cima, sempre após a sessão. Então, entre a palestra e o passe, a gente tem a sessão também. Bom, então sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos. Estamos fazendo um teste do YouTube, espero que dê certo. E se der certo, seja bem-vindo quem está no nosso canal da gente também do YouTube. E hoje a gente vai falar sobre reforma íntima. E eu coloquei como uma meta para 2024, já que a gente fala que passe-se o carnaval, o ano começa, a gente faz lá as nossas metas. Quem fez metas aí para início de obra? Eu fiz várias, todo mundo fez meta. E uma das metas que eu acho que é muito importante, eu renovo pelo menos todo ano, é a reforma íntima. E aí eu vou começar perguntando para vocês, vamos ver se aqui está funcionando. Eu acho que não. Não precisaria de você, por favor, eu digo que tá. Aqui está muito para ajudar, não pode ficar aí. E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte: quem aqui gosta de mudança, reforma, casa, mudança de móvel, troca móvel de lugar, gosta de mudança? Quem gosta, levanta a mão, por favor. Gosta. Mulher gosta. Geralmente mulher gosta mais que homem, né? Mulher gosta mais que homem. Porque eu vou perguntar por quê. Sabe por quê? Passe mais uma aí, por favor. Essa frase eu aprendi com um grande amigo, que ele fala o seguinte: muita gente gosta da mudança, mas são poucas as pessoas que gostam de carregar os móveis. Essa frase eu aprendi com um amigo que já faleceu, já desencarnou. E eu trago ela para a minha vida toda vez que eu falo assim: poxa, eu queria isso. E aí eu vou pensar no processo, e eu penso: poxa, será que eu quero mesmo? E a reforma íntima, ela nada mais é do que carregar móvel o tempo inteiro. Todo mundo quer melhorar, todo mundo quer progredir. A gente quer o tempo inteiro chegar naquele estágio que a gente fala assim: nossa, não preciso nem mais reencarnar de novo. Né? Mas a gente tem um processo. E esse processo nada mais é do que, de fato, carregar os móveis. Sejam bem-vindas, boa noite. Esse processo nada mais é do que, de fato, a gente carregar esses móveis. E aí pode passar mais um, por favor. E aí eu fui buscar o que é, de fato, a reforma íntima, e a gente tem o seguinte: reforma íntima é um processo de autoconhecimento com o objetivo de identificar os defeitos morais para transformá-los em virtudes. E aí começa a ficar difícil. Porque a gente tem uma facilidade muito grande de olhar o outro. O outro está ali na nossa frente, né? Então a gente vê o defeito, a gente vê a qualidade, a gente vê o outro. A gente fala: se eu estivesse nessa situação, eu faria isso, isso, isso. Lembro de um programa antigo que tinha no canal de TV que chamava Você Decide. Aí tinha lá o caso e você decidia sim ou não. Fulano faz isso ou faz aquilo? Fulano separa ou não separa? Você decidia era isso, era a gente olhar para o programa do outro e a gente decidir o que o outro faz. É simples, é bem mais fácil quando a gente olha assim. Quando a gente fala de autoconhecimento, é a mesma coisa. Porém, é a gente olhando no espelho. Porém, é a gente olhando para a gente mesmo. E aí fica um pouco mais difícil, porque sai só daquele contexto de ser o sim ou não. Sai só do contexto de ser só o pensamento, porque entra sentimento. Às vezes a gente sabe que aquilo é um
certo e às vezes a gente nem consegue fazer. Então, a reforma íntima é esse processo de primeiro me entender, primeiro me conhecer. Eu conheci e a gente muda o tempo inteiro. Então, a gente busca esse autoconhecimento o tempo inteiro. Aí, a partir do momento que eu conheci, eu identifico ainda os meus defeitos. E aí, a partir do momento que eu identifiquei os meus defeitos, eu tenho que entender como que eu vou transformá-los em virtudes. Ó, carregar a moda está sendo até mais fácil agora. E é isso que é a reforma íntima, é isso que a gente, de fato, precisa fazer. É por isso que a gente está aqui. A gente consegue numa encarnação só, lógico que não, senão a gente não estaria aqui várias vezes vindo e voltando. É um processo muito demorado e que leva a uma série de coisas. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, inclusive tem conselhos de Chico Xavier sobre isso, já vou dar esse problema na palestra, porque eu acho que foi um grande homem que conseguiu dar um grande passo na sua própria reforma íntima. Então eu acho que ele traz também muitas coisas legais para a gente. Vou pedir para lançar mais uma. E aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, porque a gente sempre busca o que o Kardec também fala um pouco sobre isso. E é muito legal, porque reforma íntima é uma palavra que, se você procurar no Google, você acha várias coisas. Acha muitas coisas espíritas sobre, mas quando a gente vai buscar Kardec mesmo, buscar coisas, ele fala mais de uma palavra que está ali no final, progresso. A reforma íntima nada mais é do que a gente avançar, do que a gente progredir, né? A partir dos nossos processos. Então vamos lá, no Livro do Espírito, na Livro dos Espíritos, questão 778, a pergunta é: pode o homem retrogradar, ou seja, retroceder para o estado de natureza? Não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Se progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição seria negar a lei do progresso. Tem uma palestra no YouTube do Luiz que fala sobre essas leis. Vale a pena, são duas, na verdade ela está dividida em duas palestras, parte 1 e parte 2, que falam sobre essas leis imutáveis e falam, inclusive, sobre a lei do progresso, que ainda não viu, vale muito a pena ver. E aí, o que é interessante? A gente, embora a gente tenha o livre-arbítrio, por conta da lei do progresso, a gente não compra, a gente progride. E aí a gente tem a opção de falar: poxa, eu vou colocar a reforma íntima como meta, eu vou me olhar, eu vou buscar o autoconhecimento, vai doer toda vez que eu encontrar um grande defeito meu, vai ser difícil toda vez que eu tentar mudar, vou errar, vou voltar, vou errar, vou voltar, mas eu vou fazer. Ou eu posso resolver não fazer. Não quero me olhar, não quero saber, acho que não preciso, mas a gente tem a lei do progresso, e essa é imutável. Então a gente começa a ter expiações e algumas provas para fazer com que a gente progrida, porque a gente vai progredir. Minha mãe falava assim: se não aprender pelo amor, aprende pela dor. Ela fala ainda, na verdade. E infelizmente é uma verdade. A gente vai aprender, a gente vai progredir. Uns um pouco mais rápido, uns um pouco menos rápido, menos rapidez, mas a gente vai progredir. Então, esse chamado, eu sempre falo que cada vez que eu venho aqui falar, é um chamado, né? É uma busca. A gente não está aqui à toa, a gente não está numa sexta-feira, 7 horas da noite, aqui todo mundo sentado, à toa, não estou aqui para aprender, não estou aqui para nada. Não, a gente está aqui porque a gente quer melhorar, porque a gente quer crescer, a gente quer evoluir, a gente quer esse progresso. Então, eu falo que é sempre um chamado. O nosso chamado hoje é a gente pensar sobre a importância desse progresso, sobre a importância dessa nossa reforma íntima. E cada um tem o seu. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu progresso. E aí eu vou pedir para o próximo slide, que ele fala exatamente isso. A força para progredir aurea ao homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento. Aí fala: o homem se
desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. E aí, há um tempo atrás eu fiz também um bate-papo aqui com vocês sobre ser eremita, né? Posso até de repente depois gravar para a gente colocar também no YouTube. E como as pessoas não progridem sem o outro. A gente precisa do outro, exatamente para essas provas, para essas expiações, para quando a gente não consegue olhar para a gente mesmo e entender que aquilo é um erro. Às vezes a gente olha o outro e fala, nossa, olha lá, fulano está falando mal do outro, a vizinha está falando mal do vizinho, já estão brigando, não sei o que. Aí quando você fala, mas eu não estou fazendo a mesma coisa. Não estou aqui também falando da vizinha que está falando do vizinho. Então a gente às vezes precisa do outro até para isso. Até para entender como a gente também está fazendo de repente aquele mesmo, cometendo aquele mesmo, entre aspas, delito. Né? Então ele coloca essa questão e coloca que cada um é responsável pela sua própria evolução. Porque ele também pode fazer isso e não entender que ele está fazendo a mesma coisa. A pessoa pode também não entender. E eu gosto de falar uma coisa. A gente não sabe a linha, a gente sabe a linha de chegada. A gente sabe onde a gente pode chegar. Né? A gente vai chegar a mônada de novo lá, de novo onde a gente quer, né? O ponto de novo. Mas a gente não sabe de onde cada um de fato saiu. Como foi a reencarnação, a encarnação do outro? Às vezes a gente fala assim, nossa, vou falar por mim, vou dar o meu exemplo, tá? Eu sou uma pessoa muito irritada. Eu sou uma pessoa nervosa. Olha, pode não parecer, mas sou uma pessoa muito nervosa. E às vezes eu penso assim, eu não vou brigar. Sabe por que eu não vou brigar? Por causa de, sei lá, qualquer coisa, um assunto qualquer de vida, de casa. A louça está aí, não vou brigar por causa da louça. Porque quando eu começar a brigar, eu já sei que eu vou querer falar demais, que eu vou falar coisa que eu não devo, eu já sei que é um defeito meu. Por entender isso, eu opto por não brigar. Mas eu não sei, e às vezes eu não consigo. Às vezes eu uma confusão gigantesca por uma coisa muito pequena, e brigo, discuto, me debato, enfim. E aí eu vejo outras pessoas que são extremamente mais calmas e fico pensando, nossa, né? Mas por que eu não consigo ser assim? Porque eu sei que já é um defeito, mas por que eu não estou conseguindo progredir nessa questão? E às vezes eu fico pensando, mas eu também tenho que me desculpar, porque eu não sei como é que eu fui na outra vida. Será que na outra vida eu era tão nervosa a ponto de matar alguém? E dessa vez eu já pelo menos não estou matando? Ou não estou batendo? Estou apenas discutindo? E o outro, às vezes, na outra vida, só discutia e não consegue já nem estar mais discutindo. A gente não sabe de onde saiu. A gente não sabe de onde o outro saiu e da gente, a gente não lembra. Né? Então, eu acho que isso já é, só de pensar assim, já abre um espaço muito grande, uma coisa que a gente fala muito no processo de reforma íntima, que é o perdão, e que é o auto-perdão. Quando a gente se conhece, então olha o processo. A gente primeiro faz o autoconhecimento. Então, primeiro a gente se conhece. Aí a gente descobre um monte de defeitos. E aí a gente tenta melhorar esses defeitos. Um dia a gente consegue, outro dia a gente não consegue, a gente vai andando assim, né? Porque a gente não está aqui num planeta de perfeição. Então não tem ninguém aqui perfeito. Então a gente vai lá e a gente fala assim, poxa, tá bom, mas eu me perdoo por isso. Vou continuar melhorando, buscando melhoria, mas eu não sei, às vezes eu podia estar sendo até pior. Então que bom que eu estou conseguindo, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir ser melhor. Né? E aí dorme à noite, faz uma oração, pede lá seu perdão a Deus, pede perdão a você mesmo, e vida que segue. Todo dia a gente tem um motivo novo para se rever, para buscar novamente essa reforma íntima. Por isso que eu falo que a meta, eu coloquei como meta de 2024, mas foi a meta de 2023, foi a meta de 2022, foi a meta, e vai ser de 2025, de 2026, porque a gente vai precisar disso sempre. Pode passar, por favor? Ele segue no processo, né? Na pergunta, porque Kardec é desses que não para de perguntar.
moral acompanha sempre o progresso intelectual? Ele fala, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. É aquilo que a gente falou, a gente tem o livre-arbítrio. A gente consegue entender, deu para a gente a oportunidade de a gente entender o bem e o mal. Às vezes tem pessoas extremamente inteligentes que simplesmente não conseguem ser boas. E tem pessoas que não conseguiram avançar, ou o máximo que conseguiram avançar de inteligência foi até determinado ponto, que outras pessoas podem considerar não tão elevado, e é uma pessoa extremamente boa. E digo mais, às vezes a gente fala assim, nossa, fulano não é tão inteligente, né? Não conseguiu mais. Mas vamos lembrar também que a gente não sabe de onde ele saiu. Ah, fulano também não é tão bom, né? Mas também a gente não sabe de onde ele saiu. Sempre lembrando desse processo, que eu acho que é importante. E que nenhum deles tem a ver com simplesmente chegar à perfeição. É como se fosse uma vez a Rose, que também trabalha aqui com a gente na mesa mediúnica, ela fala que é como se a gente tivesse duas asas. Uma intelectual e a outra moral. E a gente tem que fazer as duas crescerem juntas, para que a gente de fato chegue à parte angélica. E aí ele continua perguntando, como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais esclarecidos, os mais pervertidos também. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. A moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Quando a gente começa a estudar a espiritualidade como um todo, a gente vê que tudo, em todo momento, ele fala de equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. É preciso o mal para a gente entender o bem, por exemplo. É preciso a escuridão para a gente dar valor à luz. É preciso, muitas vezes, que algo ruim nos aconteça para a gente dar valor às coisas boas. Então, quando a gente conseguir alcançar esse equilíbrio, a gente vai estar começando a caminhar de uma forma bem mais diferente. Hoje a gente vive, o planeta Terra, ele é um planeta de provas e expiações. Então a gente tem provas e tem expiações. E a gente está em uma transição planetária. Mas isso não significa que a gente está passando para a perfeição planetária. Não. A gente ainda vai ter muitas provas pela frente. A gente vai, em algum momento, conseguir eliminar as expiações. E, mas em quem eu consegui acompanhar? Tem outros planetas. E essa pessoa vai lá, provas e expiações, até conseguir chegar, de fato, à sua expiação, à sua prova, e assim por diante. Isso não só eu estou falando, não. Isso tem Kardec falando isso também. Às vezes as pessoas falam assim, fala de outro planeta. Não é... Kardec também fala disso. Tem várias coisas, várias situações de espiritualidade, vários autores que falam sobre espiritualidade, que falam sobre essa transição. É que agora a gente acaba falando mais porque a gente está no processo dele. Mas isso é falado há muito tempo. Vale a pena também a pesquisa. Pode passar. E aí eu achei esse livro, que chama Reforma Íntima Sem Martírio. Eu já gostei do tema, do título, porque eu acho que todo o processo não precisa ser pesado. Lembra quando a gente estava falando da mudança de arrastar o móvel? Hoje em dia existe um negócio, vira e mexe aparece também na internet, é tipo um macaco de carro, quando você vai trocar carro. Você coloca assim, você aperta, ele levanta o móvel, você pode até passar só a vassourinha ali embaixo, abaixa ele de novo. Se for para trocar, melhor ainda, mais fácil.
Ou seja, existem ferramentas que podem ajudar, não precisa ser ruim, não precisa ser difícil. Se está difícil buscar o autoconhecimento, a gente tem terapeutas, a gente tem atendimento fraternos em centros, a gente tem esse momento aqui que a gente pode fazer uma troca. A gente pode ter grupos de amigos. Eu tenho um grupo de amigos que todo domingo a gente faz um estudo e muitas vezes a gente troca coisas da vida, como foi a semana. Então tem ferramentas para nos ajudar nisso. Não precisa ser de fato um martírio. Primeiro ponto. Então vamos lá. E aí ele busca isso, na verdade, ele busca do Livro dos Espíritos. Ele começa falando do Livro dos Espíritos e eu achei muito interessante. Porque quando a gente fala de autoconhecimento, para muita gente bate uma angústia, né? Fala assim, mas eu vou ter que me olhar, né? E vou ter que falar os meus defeitos para mim mesmo. De repente falar os meus defeitos em voz alta. Muita gente não gosta de fazer terapia por causa disso, né? Porque tem que falar as coisas em voz alta do que pensa e às vezes é difícil. E aí ele fala assim, a angústia da perfeição. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Aí a resposta a gente até já saberia, né? Não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhes são desconhecidas e incompreensíveis. A gente ainda nem sabe tipos de qualidades que são necessárias para se alcançar a perfeição. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Existe uma coisa chamada saltos quânticos. Alguém já ouviu falar de salto quântico? O que é um salto quântico? Lembra quando eu falei que a gente não sabe de onde a gente saiu? Então vamos supor que lá na outra vida eu era uma coisa bem ruim, imagina, sei lá, eu era uma assassina. E aí eu chego nessa vida com todas as minhas provas, expiações, todo o meu projeto reencarnatório lá, mas eu tenho meu livre-arbítrio, vamos lembrar disso, tá? E aí eu tenho uma opção. Aí eu nasço, vamos supor, eu estou inventando, tá, gente? Aí eu nasço numa família problemática, eu passo a usar drogas e eu tenho a opção de assaltar alguém e naquela situação eu tenho uma arma e posso matar alguém. Eu opto naquele momento por não matar a pessoa, volto atrás, resolvo me tratar, resolvo melhorar, estudar e tratar de pessoas que tenham esses problemas e cuidar de pessoas que são assassinas dentro da cadeia. Quem vai falar que isso não é um assalto quântico? Mas não significa que eu cheguei à perfeição. Então o salto quântico é isso, é você sair de um lugar muito complexo e avançar alguns degraus. Eu poderia só não matar nessa outra vida, que já seria um avanço no meu progresso. A gente não sabe de onde o outro saiu, lembra? Então, se eu só não matasse, se eu fizesse tudo isso, chegasse lá na frente da outra pessoa, não matasse, já seria um avanço para mim. Mas olha só todo o restante da história que eu fui atrás. Isso já é um salto quântico. Mas a gente não tem ainda a possibilidade aqui nesse planeta de prova de expiação, por isso que a gente nasceu aqui, energeticamente a gente está aqui, de pular direto para a perfeição. E aí pode ir lá, pode clicar. E aí ele segue. Sem lástima e sem censura, perdoa-te e prossegue sempre. Confia e trabalha cada vez mais. Por mais causticantes as reações íntimas nos repolhos conscienciais, guarda-te na oração e na confiança e enriquece a tua fé nas pequenas vitórias. A angústia da melhora é impulso para a promoção. O remédio salutar para amenizá-la é a aceitação incondicional de ti mesmo, aceitando-te humildemente como és e fazendo o melhor que possas, vitalizar-te-ás com mais fortes apelos interiores para a continuidade do processo de melhoria e corrigindo. Por outro lado, se te punes,
estarão assinando um decreto de desamor contra ti. É exatamente o que eu acabei de falar. Primeiro, a gente precisa se perdoar, se entender, falar, poxa, falei, fui irritadiça naquele momento, mas eu não sei de onde eu saio, então vou me perdoar nesse momento e vou tentar da próxima vez não ser. Porque se eu simplesmente assumo, eu sou uma pessoa que sou irritada, consequentemente eu sou uma pessoa que eu sou grossa, consequentemente eu sou uma pessoa que sou agressiva. Assumo isso, aceitei, não sou Jesus. Eu vou viver assim, eu vou me melhorar. Eu escuto muitas vezes as pessoas falarem assim, Jesus fez isso, mas poxa, era Jesus? Sim, era Jesus, não sou eu, mas ele não veio para exemplo? Ele é o exemplo. Vou chegar a ser exatamente eu? Não vou chegar à perfeição, não está nem falando. Mas se eu conseguir fazer um cadinho pensando no que ele fez, olha que passinho para frente que eu estou dando. E de repente eu estou dando até um salto quântico que eu não estou sabendo. Ele veio de exemplo exatamente por conta disso. E se está muito difícil de eu fazer sozinho, eu posso pedir ajuda. A gente tem aqui um monte de gente que a gente pode olhar para o lado e pedir ajuda. A gente tem pessoas para pedir ajuda. Pode seguir. E aí, Jesus deixou exatamente esse ensinamento para a gente. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se a gente não se perdoa, se a gente não se ama, a gente já não está fazendo isso aí. Se eu vou amar o próximo como eu me amo, se eu vou amar meu filho como eu me amo, será que eu estou me amando o suficiente para falar que eu estou amando o outro? Se eu não me perdoo, como é que eu vou perdoar o outro? Se eu não entendo o meu erro, para o meu processo de reforma íntima, como é que eu vou fazer isso para entender o outro e ajudá-lo no processo de reforma íntima dele? Se eu não me conheço, como é que eu posso ter a petulância de achar que eu conheço o outro? Se eu não abro as portas para me conhecer? Vale o pensamento. Vamos seguir. E aí, foi o spoiler que eu disse. Tem vários lugares na internet. Espero que dê tudo certo nessa gravação, para que também vocês possam ver várias vezes, porque não é uma coisa que a gente manda assim, né? De cara. Mas a gente tem 20 conselhos sobre reforma íntima de Chico Xavier. E eu gosto muito de falar de Chico, porque eu acho, na minha concepção, ele deu grandes saltos quânticos nessa vida. Ele foi um cara que passou por muita coisa, muitas provas, muitas expiações, e conseguiu passar muito bem. Né? A gente tem muitos livros psicografados por ele que nos ajudam muito nesse processo de reforma íntima, por exemplo. E aí tem 20 conselhos ali que eu acho que é legal a gente pegar e levar, de repente, como o nosso dever de casa, vamos dizer assim, que pode ajudar nessa meta para 2024. Vamos lá. Uma é executar alegremente as próprias obrigações. Quantas vezes a gente acorda falando assim, segunda-feira, vou ter que trabalhar. Gente, que bom que a gente tem trabalho, né? Bom que a gente acordou. Eu falo isso toda vez que eu acordo mal-humorada. Eu acordava muito mal-humorada antigamente. Quem me conheceu uns anos atrás, eu falava assim, fala comigo, só depois que eu tomar o meu primeiro banho de café. Eu não falava nem bom dia. Hoje eu acordo muito feliz, porque toda vez que eu acordo, eu falo assim, mal-humorada, eu acordei. Eu dei um dia para vir pela frente. E isso eu devo muito ao meu processo de estudo espírita. Devo muito. Já foi o meu passinho ali da reforma íntima de cada ano que eu coloco. Porque é muito bom a gente poder acordar por si só. Então a gente tem coisas e afazeres no dia que às vezes são chatos. São. A vida tem coisas que é chata mesmo. Mas uma das coisas é isso. Olhar para tentar fazer alegremente. A gente já começa a ver a vida de forma diferente. Silenciar diante da ofensa. Difícil demais. Porque a primeira coisa que a gente tem por impulso é responder. Eu, pelo menos, muita gente tem. Tem gente que não. Tem gente que já tem isso por si.
Né? Tipo, o outro levantou a voz, o outro já abaixa. Mas tem gente que não, que já pensa em retrucar, em rebater, eu quero sair ganhando dessa discussão, não sabe nem por quê, mas quer sair ganhando. No meio da briga já descobriu que está errado, mas quer continuar brigando. Então a gente já coloca uma segunda, silencia, porque aí você já evita até a briga toda. Né? E outra coisa, eu gosto muito dessa frase, é sempre melhor ser ofendido do que ser ofensor. E é estranha essa frase, mas ela é muito bonita, porque é muito ruim a gente se arrepender depois. A gente vai ter que lá pedir desculpas. Muitas vezes a gente nem sabe se a gente tem a oportunidade de pedir desculpas. Quantas pessoas tiveram pessoas que faleceram e as pessoas estavam sem se falar, sem conversar. A gente não sabe nem se tem de fato essa oportunidade. É um bom conselho também nesse processo. Pode passar, por favor. Esquecer do favor prestado. A caridade, né, gente, ela não tem. Ela não precisa ter um retorno. Se a gente tem um retorno aqui na Terra, ela já não serviu muito para nada para depois, para o posterior. A gente já teve o nosso agradecimento interno. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Eu acho que é muito uma coisa um pouco mais ali de cima também, que eu acho. Assim, a gente faz pelo outro porque a gente gosta, porque a gente tem uma amizade, porque a gente quer. Mas se a gente cobra algo em troca, a gente não está fazendo então porque a gente gosta, porque a gente quer. A gente está fazendo porque a gente quer receber aquilo também. É muito do ser humano, tá, gente? Isso é natural. Porém, a proposta é que a gente tente ir mudando isso aos pouquinhos. Pode passar. Emudecer a nossa agressividade, era aquilo que eu estava falando. Quando eu falo que eu sou irritadiça, antes eu era agressiva na minha forma de falar. Depois eu fui ser grossa na minha forma de falar. Hoje eu sou irritadiça e tento já não ser mais tanto. Como eu consigo fazer isso? Eu fico quieta. Porque passa. Nada como o tempo. Tudo passa, né? A gente espera um pouquinho. Se a gente esperar um pouquinho, a gente fala a mesma coisa que a gente gostaria de falar para o outro de uma forma muito diferente. Não agressiva. Então, é uma boa forma também que ele coloca ali da gente fazer essa reforma dos nossos pensamentos e ações. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Isso também é muito difícil. Porque uma coisa é a gente discordar, outra é a gente julgar. E quem somos nós para julgar o outro? Quando a gente está julgando, muitas vezes a gente está sendo igual ao outro. Volto no negócio aqui da vizinha. Ah, a vizinha está ali fazendo fofoca com a outra vizinha. Eu estou fazendo fofoca também. Então eu estou julgando e estou fazendo a mesma coisa. A gente não tem essa autonomia. Pode passar. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Isso é maravilhoso. A minha mãe falava muito isso. Ela falava assim: isso vai ajudar em que mesmo? Ela trazia, tinha algum problema acontecendo e eu sou muito perguntativa, né? Eu sou muito curiosa. E às vezes eu perguntava uma coisa no auge da discussão. Minha família é uma família muito bem, minha família gosta muito de falar, de discutir, de discussão, de debate. E aí, eu, no meio desse debate, geralmente eu perguntava alguma coisa, minha mãe me chamava no canto e falava assim: mas isso está ajudando em quê mesmo? E ela estava certíssima. Às vezes a gente faz para esquisinhar, né? Às vezes a gente faz aquela perguntinha que você sabe que vai machucar, que você sabe que vai doer, que você sabe que não deveria, mas a gente faz. E aí o que ele chama a gente para fazer é: pensa um pouquinho antes de falar. Vale a pena? Está ajudando? Está agradecendo? Não está nem a você nem a outro? Muda o assunto, vira a página ou só escuta. Porque às vezes também o outro só está precisando de uma escuta, não está precisando de repreenda. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. É a fofoca, né, gente? Essa aí é a fofoca. A gente recebe uma informação, a gente recebe uma coisa e a gente vai passar para frente.
importante, a gente vai passar para frente com uma pitadinha de informação extra que a gente quer, um jeitinho de falar diferente. A gente se segurar na fofoca faz muito parte da nossa reforma íntima, com certeza. Pode passar. Treinar a paciência constante. Posso também dar o meu depoimento aqui, que quando a gente não consegue fazer pela gente mesma, a vida traz coisas que você fala, não é possível, eu estou sendo testada para ver se a minha paciência está em dia, porque as coisas vão acontecendo, e acontece com toda vez, né? Dia que você acordei atrasada, deu problema no metrô, chega no metrô com 300 pessoas ali dentro, um calor danado, sem ar-condicionado, cheguei, tinha uma reunião, tudo acontece junto. E é aquele respirar e falar, não vou perder a minha paciência, vou respirar, não vou ser grosseiro com ninguém, olha que dificuldade, gente, é difícil. Mas é o processo da reforma íntima, esse é o processo, essa é a mudança. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Essa a gente sempre tem alguém que conhece a casa assim, ou a gente mesmo, né? Tipo, perdi alguém, estou muito triste, perdi meu cachorrinho, estou muito... Nossa, mas eu também perdi o meu, que foi assim assado. Nossa, eu estou com uma dor nas costas, nossa, mas eu também tive uma dor nas costas ontem. Às vezes a pessoa só precisa falar, voltando ao que a gente estava falando anteriormente, às vezes a pessoa só quer uma pessoa para ouvir. Lembra que a gente precisa do outro também para crescer? Às vezes, ou de repente, estou com uma dor nas costas, depois que a pessoa acabou de falar, você fala assim, olha, eu tenho aqui um remédio. Te ajuda? Bom, porque tem gente que também não gosta de melhorar, gosta só de reclamar. Mas a gente pode tentar ajudar nesse processo de, olha, eu venho aqui para te ajudar e tal, melhorar. Sem reprimir, sem querer ser melhor, porque é assim que às vezes funciona. Pode passar, por favor. Buscar sem afetação um meio de ser mais útil. Por que sem afetação? Eu quero ser útil, eu quero ajudar, mas eu não preciso aparecer para isso. Eu não preciso ser melhor do que ninguém para esfregar na cara do outro, olha, eu estou fazendo isso aqui, isso aqui. Não é esse o objetivo. Então, é ser útil, simplesmente ser útil. Não precisa ter um escala, um negócio para você subir a hora, você está fazendo alguma coisa. Não precisa disso. Desculpar sem desculpar-se. Olha, lembra que a gente falou sobre a gente precisa se dar o perdão? Então, a gente precisa se desculpar, mas a gente para poder também desculpar o outro. Isso é extremamente importante nesse processo. Pode mudar? Não dizer mal de ninguém. Aí entra em tudo, né? Entra na questão da fofoca, entra na questão do pensar antes de falar. Tudo que a gente falou aqui na frente entra muito nisso. Se vale a pena, se o que eu estou fazendo vai edificar, então não falar mal do outro. Erros, acertos, todo mundo tem, mas a gente não sabe de onde o outro saiu. Lembrar sempre disso. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Então, é aquilo que a gente estava falando lá no começo, né? Muitas vezes a gente consegue olhar o defeito do outro e fica difícil a gente olhar os nossos defeitos. E se a gente parasse para olhar os nossos defeitos e buscar a reforma íntima, a gente ia encontrar tanta coisa para melhorar que não daria nem tempo de ficar olhando o defeito do outro. A verdade é essa. É porque muitas vezes a gente dá uma pausa também de se olhar porque é dolorido e acaba olhando do outro para você decidir ali no sim ou não, porque fica mais confortável para a gente. Mas isso não é legal, então o ideal é que a gente tente não fazer isso, por favor. Alegrar-se com a alegria dos outros, isso é bom. Sem ter inveja. Ficar feliz porque o outro recebeu algo. Nossa, a pessoa do meu trabalho recebeu uma promoção, que bom. É que bom por ser que bom. Não é que bom, poxa, mas eu também queria. Que bom, mas fulano também merecia. É que bom ser feliz pelo outro. Né? Fulano engravidou, vai ter mais um filho. Nossa, mas o fulano já tem 2 filhos, não sei o quê, por que ele vai ter mais um? Não interessa, que bom que ele vai ter mais um filho. Não cabe a gente
outro. Então, ficar feliz pelo outro é um bom exercício e traz felicidade para a gente também, porque a gente entra num patamar de alegria que fica muito bom. Não aborrecer quem trabalha é sensacional. Cada um tem forma diferente de fazer algum tipo de trabalho. Existem vários tipos de trabalho, tá? Vários tipos de ajuda, várias formas de ser útil, como a gente falou. Mas tem muitas vezes que tem muita gente que simplesmente não faz. Quer fazer, né? Com a livre-arbítrio. Não atrapalhar quem está fazendo já é uma boa ajuda. Sempre. Pode passar? Ajudar espontaneamente. Às vezes a gente fala assim, eu não vou fazer nada não, o fulano não está me pedindo. Mas a gente está vendo às vezes que o outro precisa, né? A gente está vendo às vezes que o outro, às vezes está com vergonha de pedir, né? E aí a gente tem que tentar até uma forma de ajudar sem humilhar o outro. É todo um pensamento ali de como fazer. Respeitar o serviço alheio é entender que o outro tem o seu trabalho, o outro tem o seu valor, aquele trabalho tem o seu valor, não existe menor ou maior trabalho, seja no quesito espiritual, seja no quesito físico. Né? Esses dias eu estava lendo uma frase de alguém falando, algum apresentador falou que ele tinha habituado uma mansão, mas que ele limpa a própria piscina porque ele achava um absurdo pagar X reais para alguém limpar a piscina dele. Algumas pessoas falam, nossa, que questão de humildade, né? Ele limpa a própria piscina. Não, ele desmerece o trabalho de quem limpa a piscina. A verdade é essa. Ele consegue pagar milhões numa casa, mas não consegue pagar centenas de reais para alguém que está ali no sol fazendo esse trabalho. Então, acho que se a gente também pensar no trabalho de cada um e como cada trabalho é importante, seja físico ou espiritual, de qualquer forma, é também uma forma muito bacana da gente se ver e da gente também praticar a humildade, porque muitas vezes o nosso trabalho a gente fala assim, isso eu não quero fazer não, porque é pouca coisa. E não é. Isso também é uma forma da gente praticar a humildade. Reduzir os problemas particulares. Então, enfim, as provas fazem parte da vida. A gente está no mundo de provas e expiações. E quando a gente se afasta um pouco, lembra quando a gente falou lá no começo que ver o problema do outro é mais fácil da gente achar solução? E que o nosso parece uma coisa muito gigantesca, porque entra na soma não só dos nossos pensamentos, mas também dos nossos sentimentos. Então, se a gente conseguir se distanciar, de repente a gente consegue ver de uma outra forma os nossos problemas também. E isso ajuda muito no nosso processo, porque quando a gente não se desespera, a gente consegue achar um equilíbrio. E, como a gente vem falando, equilíbrio é tudo nesse momento, na vida. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Muitas são dificuldades que passamos, mas temos que manter equilíbrio mental e emocional para que saibamos superá-las. Às vezes, eu sou uma pessoa que não sabe sentir dor, tá, gente? Estou logo avisando. Se eu virei o pé aqui, parece que eu estou perdendo a perna. Não sei sentir dor, é uma coisa que eu tenho que aprender aí nesse processo. E aí isso me leva a essa outra coisa aqui dos problemas. A dor, para mim, é uma coisa muito complexa. Tinha uma vez, eu sou médica, que fala assim, qual é a maior dor do mundo? Gente, alguém sabe responder qual é a maior dor do mundo? Aqui? É a dor que a gente está sentindo. Porque a gente não está sentindo a do outro, a gente está sentindo a nossa. Quando a gente se distancia, a gente entende que a gente pode reduzir os nossos problemas e amenizar no momento de enfermidade. A reforma íntima é isso, gente. É difícil pra caramba. São várias coisas, são só algumas das dicas, né? De Chico tem outras tantas. Cada um sabe onde o calo aperta, onde a dor está doendo mais, né? E cada um, o exercício, eu acho que de hoje, o chamado de hoje é a gente se olhar, a
a gente buscar o autoconhecimento. Algumas pessoas conseguem muito fazer isso com o apoio da meditação, de se olhar, de se acalmar um pouco para olhar o que está acontecendo no dia a dia. Outras com terapia, outras tomando um vinho com amigos, enfim. Cada um tem uma forma de buscar se olhar. Às vezes no espelho mesmo, se olha no espelho, fala, o que eu errei hoje? O que você fez hoje? Deitei a noite no travesseiro, faz esse cálculo aí do dia. E a chamada é essa, da gente se olhar com essa lente, buscando ali também os nossos defeitos, para que a gente busque ir melhorando aos poucos. Ninguém vai chegar à perfeição, mas a gente pode ir melhorando aos pouquinhos. Boa sessão para todos. Obrigada. Já começou.